Lula se elegeu, a bolsa subiu, o dólar caiu. Que diacho está acontecendo? Fluxo de dólar entrando na bolsa, né? Fluxo de capital estrangeiro entrando. Será que os gringos eles vivem no mundo da lua? Que otimismo é esse com a bolsa brasileira? Seja bem-vindo ao JG Capital. Já deixa seu like, se inscreve se ainda não for inscrito, porque os inscritos têm preferência nas sugestões de mudança de dinâmica aqui do canal. De primeira, eu preciso falar, apesar de ser nítido para quem acompanha as notícias de mercados emergentes e jornais importantes, principalmente americanos, ingleses e alemães também, até porque são as mídias mais influentes do mundo, né? Afinal, existem subsidiárias em todos os lugares do globo. E as notícias lá fora, né? Antes das eleições, era que o ex-presidente, que transformou o Brasil em uma das economias mais importantes do mundo, né? Está de volta aí às pistas, né? Dando picanha, vai dar picanha para todo mundo aí. E também um injustiçado, fora que realmente os números mostram isso, né? O Fernando Henrique ele não é nenhum popstar, mas deixou o caminho pavimentado para quem viesse depois. Mas ele entrou e pagou a dívida externa com a FMI. O Brasil ele antecipou as dívidas para poder evitar um calote. Na verdade, ele estabilizou a dívida, não pagou a dívida. Inclusive, o FMI ele tinha taxas muito baixas de dívida. E para um país chegar a dar um calote, né, tinha que estar à beira do abismo mesmo, né? Quase em falência. Desculpa, tá? Mas voltando ao assunto, é meio complicado não entrar em detalhe, mas vamos lá. O investidor estrangeiro ele observa o país emergente, né, no caso o Brasil, de uma visão diferente do investidor brasileiro, né? Mesmo que às vezes eles tenham bastante conhecimento e às vezes não muito, pelo modo como eles conhecem as coisas daqui. E tem uma perspectiva diferente do que está acontecendo, principalmente porque a mídia americana, né, que é mais ligada ao socialismo de lá, que é diferente do socialismo encontrado em outros países, tá? Existem socialistas lá também, sim, tá? Assim como em qualquer outro lugar do mundo. Agora, é preciso separar bem as moedas, porque tem diferença entre socialismo, tá? Socialismo extremo e comunismo, tá? E sim, existem bancadas conservadoras e liberais também. Agora, na visão de mercado, entre os democratas e os republicanos existem mais bancadas liberais e conservadoras. Mas voltando, na visão de mercado de um gringo, né, o histórico passado de crescimento, mesmo que o Lula ele tenha pegado, né, carona com as políticas econômicas do governo passado, né, no caso Fernando Henrique, os dados mostram ali crescimento em utilities, varejo, cíclico, né, educação por conta dos financiamentos e principalmente os bancos, que tiveram aí um grande destaque nesse tempo. Eles levam muito em consideração o VPL, que é trazer o valor futuro ao valor presente do negócio investido. Eu não vou me aprofundar, né, em valuation, explicar como é que calcula o beta, até porque essa não é a finalidade do vídeo. Mas sim, também levamos em consideração o valuation, lógico, não muda muita coisa. Mas naturalmente olhamos a curva de juros, projeções de inflação, política, né, de modo geral, regulação, crescimento de um setor. A gente também leva em consideração o macro, a geografia, que é cada vez mais importante numa análise de risco-retorno de um ativo, principalmente, né, se for uma ação ou até um título, né, e precisa ficar de olho no IPCA 15. Todos esses dados são importantes aqui. Tá? Vivemos em um mundo globalizado e o que acontece do outro lado do mundo acaba afetando um negócio aqui ou até mesmo um setor inteiro, né? Como acontece no setor petroquímico, petróleo, commodities e também, principalmente, olhamos a gestão econômica de um país, né? No caso, o nosso aqui. Pode parecer muita coisa, mas para quem precisa lidar com quantidades significativas de dinheiro para alocação, é o mínimo, né? Ninguém gosta de perder. Agora, basicamente, todo investidor, seja ele americano, brasileiro, canadense, inglês, chinês, japonês, se investe em um país emergente visando lucros em um prazo pequeno de tempo, por otimismo, um breve otimismo, né? Seja lá um título de dívida, né? Caso o país seja confiável, então é sem conversa fiada nenhuma um trade de médio prazo, né? No máximo médio prazo. Nenhum investidor ele aplica o dinheiro dele em um país emergente pensando em longo prazo, né? Tudo especulação para poder ter retornos de curto e médio prazo, como eu estou falando aqui. Quando um fluxo de capital entra, né, em poucos dias, é isso que acontece, é para isso. Agora,
Indo para a bolsa aqui, algumas empresas subiram, né, principalmente aquelas cíclicas, algumas ligadas à educação, como eu falei, utilities, bancos, né, mercado varejista. Do outro lado, as estatais, elas caem, porque não importa o quanto o investidor estrangeiro queira fazer barulho aqui, a quantidade de investidores brazucas aumentou demais e a gente tem um peso muito grande agora nisso, né? Não é uma coisa muito relevante a levar em consideração, né? Ah, chegou muito capital estrangeiro, saiu muito capital estrangeiro. A gente está olhando mais para os negócios agora. As coisas estão começando a ficar mais, né, refinadas. Eu percebo isso até nos comentários dos vídeos quando a gente está falando sobre ações aqui. E também temos uma perspectiva diferente de mercado, né? Conhecemos na pele o que os governos passados fizeram, quanto eles não são exemplos de responsabilidade fiscal. Deixa eu dar aqui um exemplo, tá? Deixa eu voltar aqui em detalhe. O medo era tão grande no governo Dilma que eu não sei o que seria se o Temer não tivesse agilizado ali o controle do teto de gastos, lei das terceirizações, reforma trabalhista, lei das estatais, né, que protege e dá mais autonomia às empresas, né, não é puxando o saco aqui, mas foram medidas responsáveis e liberais que deram aí um fôlego melhor à economia e também a proteção dela. Não é novidade também que o discurso, né, que inclusive foi usado também nessa eleição, né, não sei se você viu essas pérolas de como é feio estatais lucrarem demais, né, investirem demais no modelo de negócios, né, porque isso faz com que a empresa do povo se torne um monstro corporativo, além das privatizações serem uma usurpação de um bem da sociedade. Pois é, tornar os serviços mais baratos, mais eficientes é algo ruim. Até onde eu sei, né, quando se tira um monopólio de uma estatal e vende-se ativos, né, e isso sempre acontece de forma diluída, né, até porque existe o CAD para poder evitar uma concorrência desleal, né, transforma o serviço mais competitivo, traz competitividade, que significa melhores preços ao consumidor final, no caso eu, você. Agora, o que muda na bolsa agora? Basicamente nada, né? Porque o presidente ele não governa sozinho, né? As estatais são burocratizadas agora. Existe uma lei ali por trás, a lei das estatais, que inclusive eu falei bastante, né, antes das eleições, o que é que poderia acontecer, quais os perigos e tal. Eu falei bastante nisso, né? Quantas vezes tentaram mexer no preço do petróleo e não deu. Eu já expliquei isso aqui também, porque não é possível, principalmente no Brasil, a não ser que fosse reduzidos impostos, que seria de benefício para todos. Algo que aconteceu recentemente com a redução do ICMS. E vimos uma melhora no IPCA 15, né? Uma deflação nítida. Pode parecer estranho, né, eu falar isso, mas agora mais do que nunca é o momento de investir, não de deixar o dinheiro guardado perdendo o valor de compra ou deixar todo mundo alocando em título público, ainda mais agora, né, com tanta oportunidade pelos pessimismos, não só aqui, mas também nos mercados globais está acontecendo também. A crise ela não é só um fato isolado no Brasil. Quando a desigualdade ela vai acontecendo, muitos políticos usam o discurso de miséria para poder se eleger também. Isso não acontece só no Brasil. Outra coisa que faz com que o gringo e muitos investidores mais antigos, né, que sabem que independente do que vai vir agora, o Brasil ele não vai deixar de ser relevante, não vai deixar de crescer, até porque cada vez mais as commodities brasileiras têm ganhado mais espaços no mercado internacional, né? Temos empresas de nível global na bolsa, né, e líderes de mercado também. A França, inclusive, ela voltou a comprar o petróleo brasileiro. Ela que disse que não compraria, né, petróleo de países que não são ESG, né? Acabaram mordendo a língua aí. Do contrário de muitos investidores daqui que preferem as ações de R$2, R$3, né, com promessa aí de 200%, eles sabem quais são os valores reais das empresas, quais estão descontadas, quais têm grandes potenciais reais em possíveis cenários. Sabem que o Brasil ele vai crescer pela necessidade do mundo, né? Nós somos a fazenda do mundo, né? Não pela política econômica que vem aí. Por sinal, vai ter que ser eleita aí, que vai ter que ser colocado nomes bons na economia, até para poder gerar uma confiança. Aí tem ali o Senado, tem ali a Câmara que está preocupada com isso também, tá? Como eu falei antes, um presidente ele não governa sozinho, né? A gente também não pode ficar
criando teorias da conspiração, dizer que vai ter intervenção, não sei o que. Isso é ruim para o país, tá? O foco é sempre na oportunidade, né? E nunca nas consequências do longo prazo. Para o investidor estrangeiro, pouco importa como é que o Brasil ele vai estar daqui a 10, 15, 20 anos. O que importa mesmo é o ganho no médio e curto prazo, né? O cara que trade a bolsa, né? E eu falo tradar no sentido profissional, né? E não olhar o gráfico ali como se fosse uma espécie de mãe de Ná. Ele pensa em segurar conforme o negócio cresce, dá lucro, né? Ficou caro demais, ele vende, compra outro bom negócio, ou vai lá e retira o dinheiro, né? E algumas vezes isso já aconteceu, né? Qualquer noticinha, tira o dinheiro e já é uma desculpa para falar: olha, a galera tá caindo fora do Brasil, tá saindo um capital estrangeiro do Brasil, tá, coisa ruim tá acontecendo. Esse fluxo de capital estrangeiro, né, que entrou para especular, depois ele arrasta o lucro vendendo para quem gosta de comprar na alta, ou seja, os investidores daqui, que não escutam muito. Então fica claro que isso numa decisão de escolha de um ativo, olhando uma onda de otimismo de fora do país, é irrelevante. Irrelevante no sentido de que, com certeza, nós que somos daqui temos a capacidade de fazer não só um valuation, mas também de ter uma percepção melhor, né? Até uma coisa mais intuitiva, né? Para quem já está investindo há um tempo já. E agora o que não falta é oportunidade. E eu não venho falando isso aqui de hoje. Eu falando aqui, já faz um tempo já. Quanto mais a crise se intensifica, mais tem como você se proteger. Entrando no assunto de como o mercado externo ele enxerga o cenário político daqui, o Brasil é o quê? O país que não se importa com o ESG, não protege a Amazônia, não cuida do próprio bioma, o agronegócio é o vilão da história, né? Carnaval, caipirinha, né? Lugar perigoso, né? Só tem favela, que é isso que só mostra nos filmes, elege um maluco conservador na visão deles, né? Não estou falando aqui defendendo o Bolsonaro, tá? Estou só sendo sincero, né? Tudo que eles sabem que passa na mídia de lá, né? Que tem matérias extensas e muito técnicas e bonitas, né? Palavras bonitas para poder descrever o Brasil de maneira errônea e superficial. Não vai achando que eles são super inteligentes, compram empresas de tecnologia, né? Que às vezes nem pagam dividendos e muitas vezes com valuation nas estrelas, especulam, quebram fundos. Aqui também isso acontece, mas não da mesma proporção que lá fora. Temos uma maneira de jogar aqui que é totalmente diferente. Olhamos muito fora da bolha, da caixa. Por isso, eu dou muito valor, de verdade, né, aos investidores mais antigos ou mais novos daqui do Brasil, gestores brasileiros, porque aqui sim é uma escola de como aprender a alocar com inflação, taxa de juros, regulação, burocracia, política, lidar com o macro, geografia, câmbio instável, mercados cíclicos, mais do que em outros países. O Brasil literalmente não é um país para amadores. Se inscreva, ative o sino de notificações, deixe a sua opinião aí nos comentários, tá? Que é muito importante, mesmo que você ache que vai ser um pouco impertinente. Valeu, um grande abraço e até a próxima.